crotas são essas ferraduras de relevo, né, que indicam frentes de evolução do relevo. E a natureza falou, olha, não chega perto que eu sou sensível aqui. Né? E é uma área terrivelmente procurada por ocupação de baixa renda, né, com responsável aí por um número de mortes e deslizamentos muito grandes. Né? Mais uma grota ocupada, inclusive, por prédios construídos pela própria administração pública. E aí vai. Olha, isso é uma cidade do interior de São Paulo, onde ocorreu uma enchente histórica que derrubou o centro de São Luís do Paraitinga. Aí, para aquelas casas que foram atingidas, o Estado se prontificou a construir um novo empreendimento. Olha, desculpe a palavra, olha a estupidez desse projeto. A estupidez de concepção. De arrebentar um morro, produzir esse número de taludes instáveis, expor solo à erosão. E a enchente lá foi causada pelo assoreamento do rio, provocado pela erosão periurbana. Né? Quer dizer, é uma tecnologia que é agressiva. Né? Quer dizer, nós não temos um instrumento. Se tivesse o Supremo Tribunal cuidando dessas coisas aí. Bom, isso daí são situações típicas. E aí vem, só terminar aqui. Quer dizer, só bater na diferença desses conceitos da carta geotécnica e a carta de riscos, como as cartas que vocês fazem aqui no livro, riscos iminentes, os riscos remanescentes, para ações emergenciais. Né? A carta geotécnica é o nosso documento de planejamento. Né? Quer dizer, eu acho que ela tem que estar na parede de cada um de nós. Né? E a 12.608 é espetacular, porque ela muda até o estatuto da cidade para obrigar que as cidades cadastradas como cidades sujeitas a risco tenham a sua carta geotécnica. Então, o Ministério das Cidades está correndo atrás para produzir um documento de mínimo. Né? No meu livro, eu faço uma proposta de metodologia para a produção de cartas geotécnicas, que tem que ser uma metodologia muito simples, para que essa carta seja produzida aos milhares. Né? Para que, se uma vez for decidido, nós temos condições de atender na produção desse documento. Que hoje um prefeito, que é obrigado pela lei a fazer a sua expansão urbana obedecendo uma carta geotécnica, ele pode alegar que não encontrou jeito de fizesse essa carta geotécnica para ele. Então nós temos que correr atrás disso. E sem dúvida o envolvimento das empresas privadas será fundamental. As empresas públicas não darão conta de produzir as cartas geotécnicas necessárias. O importante das empresas públicas é elaborar cartas geotécnicas e fazer o controle de qualidade das cartas geotécnicas produzidas pela empresa privada. É isso. Serra de Santos, só para usar o cartão. Esse daqui é uma tabela que acompanhou essa carta geotécnica que eu coordenei de Santos e São Vicente. Que é a tabela que é um verdadeiro código de obras, dizendo o que pode ser feito e como pode ser feito, como pode ser construído em áreas liberadas para ocupação. Né? Essa é a carta de risco, famoso aqueles 4 graus de risco. Né? E aí mostrar só um pacote de tecnologias que pode ajudar muito a redução de instalação de áreas de risco. Né? Deixar de pôr uma casa num terreno com uma certa declividade, com a sua maior dimensão perpendicular às curvas de nível. Só ao virar a casa, a gente já reduz a necessidade se tiver ainda necessidade de um corte. Melhor ainda se ela for lançada numa laje sobre pilotis, reduzindo totalmente a necessidade de cortes. Né? E aí são esquemas aí de... Isso aqui é um modelo que eu preparei para disposição de lotes paralelamente às curvas de nível, dando prioridade, ao invés das ruas paralelas às curvas de nível, às ladeiras verticais. Isso daí é a população descobrindo, né? Quer dizer, a solução. É vamos dizer assim, uma autoconstrução muito precária, mas geotecnicamente e geologicamente correta, por ter feito a casa numa laje sobre pilotis.
Isso é uma casa no Morumbi, da Lina Bobardi, que está em cima dessa concepção, muito antiga, mas que ela fez justamente para que a casa casasse com a topografia e não agredisse a topografia. Basicamente, o que se faz hoje é a gente adequar a natureza aos nossos projetos e não adequar os nossos projetos à natureza. Está sendo mais fácil mexer com a natureza para que o nosso projeto seja implantado do que fazer um projeto adequado às condições naturais, né? Lá no fundo, no meio, está uma laje lançada sobre pilotista, uma ilha bela, né? Está aí um arquiteto, o famoso Lelé, né, que propôs para o Minha Casa e Minha Vida alguns modelos de conjuntos habitacionais que também fossem construídos sem necessidade de cortes e encostos. Tudo isso para... E esse é o livro. Bom, esse livro eu fiz questão que ele se inspira, ele está inspirado, né, na questão da importância, da essencialidade da abordagem preventiva na gestão de riscos, né? Avança nisso, mas essa é a inspiração desse livro. Quer dizer, está uma experiência aí de 30 anos, né? É claro, é um livro para discussão, para conhecimento, não está pretendendo definir um ritual sagrado de orientações. E eu aproveito para estimular os colegas a escreverem livros. O que os nossos estudantes, né, os nossos recém-formados geólogos, engenheiros, arquitetos, têm de carência de bibliografia, e bibliografia tem que ser livro. Não adianta você falar para ele que tem um trabalho apresentado no congresso tal. Quer dizer, ele vai ter que buscar, vai ser muito difícil. Ainda, e talvez felizmente, o livro é o elemento básico. CPRM tem que produzir um livro, o Ministério das Cidades tem que produzir, além dos manuais, livros. Todos vocês, a GeoRio, quer dizer, um livro didático para estudantes e essa engenheirada e geologada nova que está saindo na praça, que nunca ouviu falar disso no currículo, na área provavelmente na sua formação de graduação, no nível que nós estamos conversando aqui. Muito obrigado, viu?